Como ligar a mesma resistência em 110 e 220 volts e não exagerar na potência? Tem muita gente que pega o controle de temperatura com defeito, troca e manda embora. Tá tudo pronto. E eu quero mostrar para vocês que muitas vezes isso está errado. Vamos para esse caso aqui. Esse banho-maria tinha esse controle de temperatura aqui, ó. É um controle de temperatura on-off. Você tem o controlador PID, PI, aquela coisa toda, que é o controlador proporcional. A saída dele é um controle eletrônico. Então ele pulsa e joga pouca energia para a resistência. O que acontece com aquele banho lá? Aquele banho você pode pôr uma resistência de bastante potência, não tem problema. O controlador vai jogar cada hora menos energia na resistência e no final você tem um ótimo controle de temperatura. No controlador on-off, você tem que prestar atenção em algumas coisas. O que acontece com esse aqui? Esse canal está te ajudando? Você quer ajudar o canal? Então faz um Pix. Usa o QR Code que está na tela ou o e-mail logo abaixo. Nós temos aqui uma cuba de pouco menos de 11 litros, com uma resistência de 44 ohms, portanto você tem aí em 127, 367 watts, fica razoável para esse tamanho de cuba, mas você tem 220, 1100 watts, é muita potência para esse tamanho de cuba. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo depois do serviço já estar quase completo. O que acontece quando você tem uma potência muito alta? Acontece que você vai ter aqui a temperatura selecionada, vamos colocar aqui 37 graus, e ele vem subindo. Eu não vou nem contar aqui quando ele chega a primeira vez, que na primeira vez ele vai lá em cima mesmo e tal. Eu estou falando depois da estabilidade, então esquece isso por enquanto. 3, 4 horas ligado, ele já estabilizou. Mesmo assim ele vai fazer assim, a potência é muito alta. Então ele sobe, vai lá em cima, desce, aqui com 36,8 eu já ponho ele para ligar de novo. Ele pode até descer mais um pouquinho, 36,7, mas ele sobe de novo e ele fica fazendo assim, ó. Vai um pouquinho para baixo e vai muito para cima. Portanto, se eu quero que varie em torno do 37, eu não devo selecionar 37, eu devo selecionar mais embaixo, para que ele oscile em torno dos 37 que eu quero. O que eu recomendo nesse caso? Uma potência mais baixa. Quando você põe uma resistência com potência mais baixa, ele demora mais para chegar na temperatura. Mas quando ele chega na temperatura, ele equilibra e ele vai fazer assim, ó. Sobe, vai um pouco mais para cima, desce, vai um pouco mais para cima, desce de novo. Então, acontece que ele fica mais em torno dos 37. Na verdade, na descida ele acaba descendo até mais um pouquinho, né? Porque demora mais para ele pegar força e subir, porque tem menos potência. E assim você consegue um controle de temperatura mais adequado. Então não pode ter muita potência. 1100 watts para 11 litros aí é muita coisa. Então é sobre isso que a gente vai falar. O que acontecia nesse banho aqui? Ó? Ele tem a chave 110-220 lá atrás para o controlador, porque o controlador não é bivolt, ele tem que ser selecionado, 110 ou 220. Então a pessoa selecionava lá para não queimar o controlador, e foi justamente isso que fez o controlador queimar, porque um dia a pessoa esqueceu de passar para 220 a chave, ligou o banho e acabou queimando o controlador. Olha aí, queimou o transformador dele. Não compensa para mim ir atrás desse transformador, porque eu não sei nem o valor dele, eu vou ter que descobrir. O capacitor está estufado, aí você vai lá, troca o transformador, pode ser que queimou os chips aqui de controle, né? Só tem aquele chip, ó, não tem mais nada. E acaba não compensando ficar andando atrás disso. Esse controlador aqui é muito mais barato, eu vou deixar o link na descrição, e ele já é bivolt, e tem a mesma capacidade de corrente que esse aqui, relézinho muito parecido. Então eu já troco o controlador nesse caso, não compensa consertar. Outra coisa que eu recomendo é sempre você desmontar o controlador para ver o que queimou. Primeiro que você aprende com isso. Segundo que muitas vezes é uma coisa tonta, você resolve e acabou o problema. Nesse caso aqui não compensa, mas em alguns casos compensa. Tem gente jogando controlador que dava conserto rapidinho e joga fora. Mas vamos lá entender o que foi feito nesse aqui. Esse aqui tinha queimado a chave, porque a potência estava muito alta, acabou queimando a chave também, né? Então tá com uma chave nova.
a resistência, né, 44 ohms. O sensor de temperatura é um NTC, famoso aí de 10K. O pessoal meio que padronizou tudo em 10K. Então, eu nem precisei usar o sensor do módulo que eu coloquei, usei o que estava aqui. Já está com o fio cortado e tudo. Eu poderia ter usado aquele módulo mais curtinho, que eu já mostrei para vocês, né? Nota que esse aqui eu tive que cortar o plástico aqui em cima, ó. Ele ficou meio comprido. O dele lá é mais curtinho, né? O que estava. Então, o módulo daquele curto caberia bem aqui. Mas acontece que aí eu teria que cortar o painel, porque o desenho dele é um pouco diferente. Então esse aqui encaixa melhor. Mas aí, o que acontece que eu recomendo que se faça nesse caso? Olha lá, eu pus um diodo. Então, o que você tem aqui? Você tem um controlador de temperatura que está ligado direto na rede. Ele faz o 110, 220 automático. E a chave chaveia a resistência. Não é muito adequado você chavear por esse tipo de chave aqui, mas a potência ficou baixa. Então ela vai aguentar. Mesmo porque eu curto-circuitei os dois lados da chave, né? Então aqui tem um diodo quando você coloca em 220. Quando você coloca em 110, vem direto que nem ela vinha antes. E com isso, vamos ver o que acontece. Vocês vão ver uma solução bem similar a essa aqui em uma estufa que eu troquei o controle proporcional original dela por um controlador on-off. Mas para isso eu tive que fazer uma associação de resistência melhor e colocar um diodo também. Vamos entender esse aqui. Eu vou ligar por um tempo bem curto só para a gente fazer a leitura lá. Ele está para 110, é uma leitura em True RMS, então você vai ver a tensão real que está indo para a resistência. Então eu tenho lá a chave agora em 110, ele ligado em 110, e está aí o 127 com a pequena variação de rede. E ele agora em 220, 117,7. Então, com isso, eu tenho aí 117,7, dá uma corrente de 2,67 amperes e 315 watts. Muito mais adequado para esse tamanho de banho. Então, quando chega nos 37 graus que eu selecionei, não dá aquele coice lá para cima. Ela sobe um pouco mais e o controle fica bem mais preciso. Então, desculpa aí a fábrica, que fez com a potência de 1.100 watts, mas estou mostrando aqui na prática, que não dá para ficar mostrando o controle todo, ficaria horas e horas ligado, né? E aí ninguém vai ficar assistindo isso, já foi testado e tudo. O controle fica muito mais preciso. Essa é a melhor coisa a se fazer. Você tem que se preocupar com a energia entregue à resistência, principalmente quando você tem um controle on-off, porque senão é muita variação. Num controle proporcional, ele até faz sozinho, mas nesse caso você tem que fazer um cálculo de potência muito mais preciso. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, compartilhe com seu amigo e assiste mais esse vídeo indicado aqui no finalzinho para você.